Olá, turma, tudo bem? Nesta semana nós iremos falar sobre um cestódio, tá? Nós vamos falar sobre a tenha solium e a tenha saginata, que de modo geral essas duas são conhecidas popularmente como solitária. Quando o indivíduo alberga o verme adulto no organismo, ele tem a doença chamada teníase, e quando ele alberga ou tem a forma lavária nos tecidos, ele vai ter cisticercose. Por isso que o título da aula é teníase e cisticercose. Nós estamos falando de duas entidades mórbidas distintas, ou seja, são duas doenças totalmente distintas, diferentes. Então nós temos aí a teníase e nós temos aí a cisticercose. De modo geral, na taxonomia, nós temos aí o filo Plateuminto, classe Cestódia, ordem Cyclophilida, família Tenidae, gênero Tenha, e nós vamos falar de duas espécies, Tenha solium e Tenha saginata. A Tenha solium é conhecida aí, a solitária do porco, e a Tenha saginata é conhecida como solitária bovina. Então, de modo geral, como eu comentei para vocês, a teníase e cisticercose são duas entidades mórbidas distintas. O que seria isso? Significa que são duas doenças totalmente diferentes. Teníase está associada ao verme adulto no intestino, que vai ter várias sintomatologias, e a cisticercose já é quando a forma lavária está albergando em algum tecido, que não seja no intestino. E a sintomatologia também vai ser bem distinta e vai estar bem associado ao tecido onde essas larvas se encontram. Então, teníase, ela é provocada pela presença da forma adulta da tenha solium e ou tenha saginata no intestino delgado do homem. Então, de modo geral, a teníase ela é provocada pela presença da forma adulta da tenha solium, que seria do porco, ou tenha saginata no intestino delgado do homem. Enquanto a cisticercose já é uma entidade clínica provocada pela presença da forma lavária nos tecidos de suíno, bovino ou do homem. Então, por exemplo, toda vez que se tem uma carne do porco ou uma carne bovina que tem a lava na carne, no tecido, significa que aquele animal ele tinha cisticercose ou tem cisticercose. Então, toda vez que nós falamos da presença da lava no tecido, seja do porco, seja do boi ou seja do homem, é cisticercose. De modo geral, a tenha é conhecido como solitárias, elas são hermafroditas, de corpo achatado e sem sistema digestório. De modo geral, vamos verificar a morfologia da tenha, né? Em relação ao verme adulto, a forma da larva e o ovo. Então, quando nós pensamos na forma adulta do verme adulto, a tenha solium e a tenha saginata, ela apresenta corpo achatado, por isso que pertence ao filo Plateuminto, em forma de fita e é dividida em escólex, que a gente chama aí da cabeça, o colo, que a gente chama de pescoço, e o estróbilo, que nós chamamos aí de modo geral, do corpo. Mas o termo mais adequadamente é escólex, que a gente vai verificar agora, o colo e estróbilo. O que seria o escólex? O escólex é o órgão de fixação. Se nós podemos observar nessa imagem à esquerda da tenha solium, o escólex é basicamente formado por ganchos. Se vocês observarem, tem como se fosse uns fechos de pelo bem na cabeça, bem no início, que daqui seria o órgão de fixação, o escólex. Enquanto da tenha saginata já não tem esses acúlios aí, tá? Já não tem esses cabelos. Se nós observarmos também, gente, o escólex está associado a essas ventosas. Se nós observarmos a tenha saginata à direita, ela é mais achatada, e a tenha solium ela é mais arredondada. E esses cabelos, esses ganchos, né, chamados de acúlios, eles se encontram na tenha solium. Já o verme adulto, a região do colo, é a região da zona de crescimento, tá? Quando nós falamos nessa zona de crescimento, nós estamos falando nessa região que a gente poderia denominar de pescoço, tá?
Essa seria a zona de crescimento ou colo. E esses que nós estamos observando em forma de anel, nós temos aí que são os estróbilos. Os estróbilos, eles são conhecidos também como, teoricamente, proglote, né? Então, o estróbilo inicia-se após o colo, né, formado por proglótides ou anel. E aí tem a proglote jovem, que é bem no início do colo, perto do colo, que é o início do desenvolvimento do órgão genital masculino, que é a protandria. Já mais mediana é a proglote madura, que possui ambos os órgãos genitais, e já os últimos, já na parte final do verme, tem a proglote grávida, que é onde tem o útero bastante ramificado, repleto de ovos. Como nós podemos observar nessa imagem aqui, ó. Nós temos aqui a tênia sólio, um exemplo, e uma proglote madura, ou seja, já bem no final. Se vocês observarem a quantidade de ramificações que tem dentro dessa proglote e o quanto ela está repleta de ovos. Essa imagem mostra a parte de um corpo de uma tênia, tá? Ela chega, né, dependendo do tipo de tênia, a 12, 14 metros de diâmetro. Isso vai depender muito da tênia, se é sólio ou saginata, e da quantidade de tempo que esse verme sobrevive no intestino. O quão velho ele é. Gente, de modo geral, é importante nós compreendermos que a tênia sólio e a tênia saginata, ela tem diferença morfológica. Contudo, quando se realiza o exame parasitológico de fezes, os ovos que são feitos a oviposição pelo verme, eles são semelhantes. Então, o ovo da tênia sólio, assim como o ovo da tênia saginata, é muito semelhante entre si. Logo, não tem como diferenciar ao microscópio só observando a forma do ovo. Nesse contexto, é importante você diferenciar através, por exemplo, da proglótis, caso encontre-se essa proglótide nas fezes. Inclusive, tem um método que é um método de tamização. Tá? O que acontece? A tênia sólio, se nós observarmos, ela tem uma proglote onde as ramificações elas são meio que disformes, não tem um padrão. Já a tênia saginata, se nós observarmos, ela tem uma ramificação mais organizada, mais alinhada. Essa seria a diferença morfológica. Já quando nós pensamos, por exemplo, na forma do ovo, nós temos aí um ovo bastante esférico, com casca protetora, se nós podemos observar aí nessa imagem à esquerda, essa casca protetora, e o embriófero é encontrado internamente, encontra-se e o embrióforo, e internamente encontra-se o embrião com 3 pares de acúleo. Então, dentro, né, teoricamente, dentro do ovo, tem-se esse embrióforo, que vai dar origem, teoricamente, um embrião, que já tem os 3 pares de acúleos, que é aquele órgão de fixação. E aqui, olhando os ovos, tanto que eu coloquei no slide ovo de TNSP, sem espécie definida, porque não tem como definir qual é esse ovo, se é de tênia sólio ou tênia saginata, já que ambas eliminam a mesma forma morfológica do ovo. E por último, em relação à morfologia, nós temos aí a lava. Essa lava recebe o nome, teoricamente, de sítio seco, tá? Se vocês observarem, aqui nós temos a lava de tênia sólio. Na parte caudal da lava, nós podemos observar uma vesícula translúcida com líquido claro, tá? E nesse líquido translúcido, nessa vesícula, nós temos aí o escólex com o colo, né? Então vocês podem observar o colo, como também o escólex na parte inicial desse sítio seco. Então é importante nós entendermos de modo geral como é que acontece a forma infectante, o ciclo biológico. Então, qual é o agente etiológico e a forma infectante? Primeira coisa nós temos que entender, que na forma lavária, quando nós falamos o nome da lava da tênia sólio, o nome é sítio seco celulose. Enquanto nós falamos da tênia saginata, sítio seco bovis.
Então, toda vez que nós falamos, lava da tenha sóleo, é cisticerco celulose, ou lava da tenha saginato, cisticerco bovis. Então, o que acontece? Toda vez que o indivíduo ele faz a ingestão de carnes contaminado com a lava, seja sóleo, seja cisticerco celulose ou cisticerco bovis, o indivíduo ele vai adquirir a doença teníase, ou seja, ele vai desenvolver o verme adulto no intestino, pois a pessoa está consumindo a carne contendo a lava e essa lava vai para o intestino e se transforma no verme adulto, desenvolvendo a doença teníase. Contudo, se tem a lava na carne, significa que o animal ele tinha ou tem cisticercose. Na forma de ovo, a tenha saginata desenvolve cisticercose no boi, bovina, né? E a tenha sóleo no suíno ou no homem. Então aqui nós já temos uma diferença. Como é que ocorre para o indivíduo ter a doença cisticercose? Para o indivíduo ter a doença cisticercose, ele precisa fazer a ingestão de ovo. No caso do homem, para ele desenvolver cisticercose, o homem precisa consumir o ovo, ingerir o ovo de tenha sóleo. Somente o ovo de tenha saginata ele não consegue levar ao desenvolvimento da cisticercose. Contudo, se vocês observarem aí, quando o animal ele consome, por exemplo, na grama, no capim, que ele consome o ovo de tenha saginata, o boi desenvolve cisticercose. E se o suíno, o porco, ele consome, por exemplo, ingere o ovo de tenha sóleo em alimentos, ele também vai desenvolver cisticercose, e o homem também. Qual é o reservatório e fonte de infecção? Então, o homem é o único hospedeiro definitivo da forma adulta da tenha sóleo e da tenha saginata. Ou seja, o verme adulto só pode ser encontrado, teoricamente, no homem. O suíno e o bovino são hospedeiro intermediário, ou seja, eles não têm a forma adulta, mas têm a forma lavária, que seria a forma intermediária. E essa forma lavária encontra-se nos tecidos. Quando eu falo tecido, pode ser língua, coração, músculo, cérebro. Como é que ocorre o processo de transmissão da teníase, para adquirir a doença teníase, que é o verme adulto no intestino? É através da ingestão de carne crua ou mal cozida, infectada pelo cisticerco de cada espécie de tenha. Ou seja, se um indivíduo fizer o consumo de carne crua, mal cozida, de bovina ou suína e tiver a lava nesse tecido, nessa carne, quando ele fizer a ingestão dessa carne com a lava vai se desenvolver no verme adulto e vai dar origem à teníase. Já a cisticercose humana, ela já acontece, já é transmitida através da ingestão acidental de ovos viáveis de tenha sóleo que foram eliminados nas fezes de portadores de teníase. Então vamos entender, a cisticercose humana já existe uma diferença. Para ocorrer o desenvolvimento da doença cisticercose humana, a pessoa tem que ingerir, de modo geral, fazer a ingestão de ovos de tenha sóleo. Da onde vem esse ovo de tenha sóleo? Do ambiente, de outras pessoas que contaminam água e alimentos, e a pessoa faz a ingestão. E aí o que acontece? Esse ovo, ele vai passar pelo estômago, vai lá para o intestino, libera a lava penetra no intestino, cai na corrente sanguínea e vai para os tecidos, principalmente tecidos oxigenados, né? E aí pode ser através de heteroinfecção, que é quando o indivíduo, teoricamente, se contamina com ovos eliminado por outro hospedeiro. Tem a autoinfecção externa, que é quando a pessoa se contamina, né, com próprios ovos, quando, por exemplo, vai ao banheiro, faz as suas necessidades, mas não faz a higienização das mãos e leva a mão à boca, e aí nas mãos tem o ovo. E tem a autoinfecção interna, quando ocorre o rompimento dessas proglotes, por exemplo, internamente. E aí libera os ovos no intestino, esses ovos acabam eclodindo, a lava sai, penetra o intestino, cai na corrente sanguínea e vai para os tecidos. De modo geral, isso que eu comentei para vocês não deixa de ser o ciclo biológico do parasita. Período de incubação. Na cisticercose humana pode variar de 15 dias a muitos anos após a infecção. Então tem pessoas que
vive aí com cisticercose 10, 15 anos, tá? Na tenias, após a ingestão da larva, em aproximadamente 3 meses já se tem um parasita adulto no intestino delgado. E o período de transmissibilidade, ou seja, que ocorre a probabilidade de ocorrer a evacuação e a liberação de ovos. Os ovos da tenia sólida tensaginata podem permanecer viáveis por vários meses no meio ambiente, principalmente em presença de umidade. Geralmente com 3 meses a 4 meses já ocorre a liberação desses ovos nas fezes. Suscetibilidade e imunidade. A suscetibilidade é geral, ou seja, qualquer pessoa pode adquirir e pode ser reincidente, não basta ter, não necessariamente só vai ter uma vez na vida. Se tiver em contato com as fontes de transmissibilidade, vai ocorrer a probabilidade de você adquirir novamente. Resposta imunológica. Estimula a resposta celular e humoral na cisticercose, ocorre um aumento na produção de anticorpos, né? Então, tem tanto a resposta celular através de célula, como também a produção de anticorpos, com o intuito de tentar diminuir a infecção ou a doença por cisticercose. Epidemiologia. Encontrado na América Latina, tem alta prevalência. A situação da cisticercose suína nas Américas não está bem documentada devido ao abate clandestino de suíno, sem inspeção e controle sanitário, sendo a causa fundamental a falta de notificação. No Brasil, a cisticercose tem sido cada vez mais diagnosticada, principalmente na região sul e sudeste. Quando a gente fala na região sul e sudeste, não é que tem mais casos lá, mas devido à acessibilidade a exames, a uma conscientização maior, acaba se diagnosticando mais do que na região norte e nordeste. Aspectos clínicos. O complexo teníase cisticercose manifesta-se no homem sob suas duas formas clínicas. A parasitose intestinal, que é quando o indivíduo tem teníase, e a parasitose extraintestinal, quando tem cisticercose. Então, na teníase, o indivíduo pode ter retardamento no crescimento, no desenvolvimento das crianças, baixa produtividade no adulto. O indivíduo pode ter dores abdominais, náuseas, debilidade, perda de peso, flatulência, diarreia ou constipação. O prognóstico é bom depois que é diagnosticado e é feito o tratamento, né? Nós temos tratamentos aí bem adequados. Excepcionalmente, causa de complicações cirúrgicas pelo tamanho, né? E aí muitas vezes a necessidade de fazer cirurgia para isso, principalmente quando tem penetração desse verme em estruturas do organismo, como apêndice, cólon e conducto pancreático. Já na parasitose extraintestinal, que é a cisticercose, nós temos aí uma infecção causada pela fórmula avária da tenia sólida, porque a tensaginata, né, a cisticercose bovis, não consegue levar esse processo de penetração do intestino e cair na corrente sanguínea para outros tecidos. As manifestações clínicas dependem da localização da localização, do tipo morfológico, na quantidade, da fase de desenvolvimento do citiseco e da resposta imunológica. E a localização no sistema nervoso central é a forma mais grave, existindo também a forma oftálmica, subcutânea e muscular, como no tecido cardíaco. Lembrando que a larva ela tem uma preferência por tecidos oxigenados, por isso que o cérebro é um dos que mais tem probabilidade de desenvolver e aparecer cisticercose. Diagnóstico laboratorial. Atenias, o exame parasitológico de fezes, pode ser o Med-Hoffmann, fita gomada e tamização. Cisticercose, geralmente tem biópsia tecidual, teste imunológico no soro e líquido, e exame de imagem, raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética. Profilaxia, saneamento básico, educação em saúde sanitária, impedir o acesso de suíno e de bovino às fezes humanas, inspeção rigorosa, né, de matadouros para ver se não está tendo abatimento clandestino, ver se essa carne realmente está sendo inspecionada, se as carnes contaminadas estão sendo descartadas, incineradas, e tratamento dos infectados. E o tratamento, né, um dos mais usados para tenias aí é a niclosamida, atua no sistema nervoso da tênia, que usa 4 comprimidos, praziquantel, 5 mg, dose única, e na neurocisticercose, procedimentos neurocirúrgicos pode ser necessário. E essa imagem aqui, ela mostra, por exemplo, esses pontinhos que parecem uma canjica aí, são as lavas. E esses orifícios que vocês estão observando aí, daqui é um cérebro, é onde as lavas estavam ou estão. E olha essa outra imagem também, a quantidade de tamanho desses orifícios que está sendo apontado pelas setas.
né? Então, possivelmente, essa pessoa aqui passou anos, 10, 15, 20 anos com essas lavas. Aí, lógico que ela sentiu vários problemas, epilepsia, dores de cabeça, cefaleias intensas, enxaqueca, tá? Turma, dúvida, mantenha contato.